A formação dos juízes e oficiais de justiça é uma das componentes importantes da reforma da justiça e do direito em curso no país, segundo o presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira. Em entrevista à Angope, em Luanda, Rui Ferreira referiu que esses juízes e oficiais vão dar suporte aos 62 tribunais de comarca, em implantação, 12 dos quais já em funcionamento. O presidente do Tribunal Supremo disse que está em curso um processo de reforma da organização da nossa justiça. Nós temos ainda hoje um modelo de organização que data mais ou menos do fim da década de 80 e foi aprovado pela Assembleia Nacional que se devia alterar esse modelo e optar por uma nova forma de organização dos tribunais que respondesse melhor às necessidades que o país enfrenta. E por isso iniciamos, a partir de fevereiro, março deste ano, o processo de reforma da justiça. Esse processo tem por objetivo implementar um novo mapa judiciário, isto é, criar os novos tribunais que foram previstos nessa lei. Para si, os tribunais devem ser mais céleres e mais eficazes. Quem tem processos nos tribunais sabe que os tribunais demoram muito tempo, a justiça é lenta, decide tardiamente e decisão tardia nunca é uma boa decisão. Pretendemos, com esta reforma, fazer com que haja mais celeridade e mais eficácia na atividade dos tribunais. Informou que a reforma em curso tem, entre outras finalidades, a consolidação do Estado de Direito em Angola. O objetivo último desta reforma é consolidar o Estado de Direito em Angola. Não há Estado de Direito se não houver tribunais eficazes, se não houver tribunais credíveis e se não houver tribunais que estejam à altura das necessidades da boa administração da justiça. Rui Ferreira falou da criação dos tribunais de relação no país. No âmbito deste processo, vão ser criados pela primeira vez e já estão em fase de preparação os tribunais da relação. Os dois primeiros que serão criados dentro de 2 a 3 meses são o Tribunal da Relação de Luanda e o Tribunal da Relação de Benguela. Os juízes destes dois tribunais serão juízes desembargadores, já estão em fase final de seleção e de formação. Sobre o reforço de quadro para o setor da justiça, adiantou. Além desta componente orgânica, a reforma tem outras componentes que precisam de ser cuidadas. A mais importante de todas elas é a que diz respeito aos recursos humanos que vão trabalhar nos tribunais. Os juízes e os oficiais de justiça, a formação e a superação desses juízes e o reforço do quadro de juízes e do quadro de oficiais de justiça. Nós estimamos que dentro de muito poucas semanas venham a ser admitidos mais 150 de juízes de direito que serão colocados nos tribunais de comarca. E estamos a fazer esforços para, de igual modo, reforçar o quadro dos oficiais de justiça a nível de todo o país. Estamos a ultimar os aspectos administrativos, mas esses juízes já existem muitos poucos dias, eu direi poucas semanas. Eles já estão admitidos, eles já fizeram formação, já fizeram estágio, já foram avaliados, estão formalmente admitidos. Só ainda não tomaram posse nem foram colocados. Isso é o que vai suceder proximamente. O magistrado falou ainda do funcionamento dos tribunais de comarca, de relação e do Tribunal Supremo, bem como dos respectivos juízes. Os tribunais de comarca é o que nós chamamos de tribunais de primeira instância, é o primeiro nível dos tribunais, é o tribunal ao qual se dirigem os cidadãos quando têm necessidade de tratar qualquer processo de natureza judicial. As decisões que são proferidas pelos tribunais de comarca podem ser apreciadas em recurso. Se alguma parte de um processo não estiver satisfeita com a decisão que foi tomada pelo Tribunal de Comarca, tem o direito de recorrer. Recorre a quem?
recorre ao Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação é o primeiro nível de recursos. Depois das decisões que tomem os Tribunais da Relação, eventualmente pode haver recurso para o Tribunal Supremo. O maior volume de trabalho que o Tribunal Supremo hoje tem é enquanto Tribunal de Recurso de primeira instância. Essa função vai passar para os Tribunais da Relação. O Tribunal Supremo fica desafogado e passa a funcionar verdadeiramente como um Tribunal Superior que aprecia as questões de fundo e as grandes questões de direito. Portanto, não é um tribunal que reaprecia factos, prova, etc. Portanto, fica a funcionar verdadeiramente como um Tribunal Superior. Reconheceu a existência de algumas dificuldades dos magistrados nos municípios. Há dificuldades que são conhecidas de todos, não são apenas para juízes, serão para toda a sorte de funcionários e quadros e técnicos que se tenham de colocar nos municípios, mas as dificuldades não nos impedem de se decidir a colocação e tudo se resolverá a seu tempo. Como se resolveu no passado, também se resolverá agora. Mas a aposta de colocação dos juízes é inicialmente nos tribunais de comarca, que estão principalmente nos municípios. Entretanto, disse que existe união na implementação da reforma de justiça e do direito em Angola. Estamos a encontrar um grande entusiasmo e muito apoio no desenvolvimento deste processo da reforma. Muito apoio por parte dos juízes e dos oficiais de justiça e também das autoridades locais, que apesar de todas as dificuldades que o país está a viver, não tenham poupado esforços e tenham permitido que se consiga fazer as coisas, o que nos dá muito alento e nos entusiasma muito a continuar a trabalhar em torno de um projeto que é verdadeiramente um projeto de futuro e necessário à afirmação em Angola do Estado democrático e de direito. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Adolfo Luemba, Agostinho Quilemba e Osvaldo Abreu.